Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, ao vivo para todo o Brasil pelas parabólicas TVs por assinatura, como a NET TV Claro pelo canal 190. Você acompanha também no YouTube e no Facebook e a partir de agora, sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, que está linkada conosco. Que bom tê-los por aqui. E olha, fique de olho nas atrações de hoje. No programa de hoje eu vou falar a respeito desse acordo comercial, primeira fase, como os norte-americanos estão falando, entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos comemoram o acordo, enquanto a China não confirma. Você vai entender o que está acontecendo isso, mas os efeitos sobre o mercado, principalmente de soja, ocorrem e de forma muito expressiva. No Agricultura BR de hoje você tem um debate sobre o agronegócio que vai falar a respeito das questões ligadas ao crédito agrícola, taxa de juros, vamos falar a respeito da peste suína africana na China, os efeitos sobre as cadeias produtivas da carne suína, da carne bovina, dos recursos utilizados aqui no Brasil, taxa de juros ao produtor rural. Vou receber 3 convidados muito especiais no programa de hoje. No programa de hoje você vai ter aqui 2 produtores rurais, Geraldo Paiva e também o Arão Moraes, e recebo também aqui o Sandro Grando do Banco do Brasil de Mato Grosso do Sul. E claro, você vai saber sobre mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora. E eu começo o programa falando a respeito de como está a semeadura da soja em todo o Brasil. De acordo com a AG Rural, em relatório enviado nesta segunda-feira pela manhã, até o último dia 12, quinta-feira, vinha já muito próximo à conclusão, com destaque foco muito na região do Mato Piba, focado ali no Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e o estado do Rio Grande do Sul. Enquanto o Rio Grande do Sul vai acelerando para encerrar o seu plantio, a sua semeadura, o Brasil vai se aproximando, o país inteiro, da conclusão do plantio da campanha 2019-2020. Vou mostrar na tela como é que vem a situação. Aqui um comparativo mostrando o ano passado com o ano atual. Você vê aqui que agora a diferença, que já foi muito grande, a diferença chegou a ser de 12, 14 pontos percentuais em relação ao que acontecia na safra passada e na safra atual. Agora, próximo à conclusão, isso vai encerrando. E essa diferença é de apenas 2 pontos percentuais. Ano passado, na data do dia 12 de dezembro, estava em 98% e agora, 12 de dezembro de 2019, 96%. Portanto, 2 pontos percentuais. Foco no Rio Grande do Sul e também Mato Piba, que agora estão encerrando aí os seus períodos de plantio da oleaginosa. E já foram identificados focos de ferrugem asiática em 2 estados brasileiros, em Minas Gerais e no Paraná. No Mato Grosso ainda não há casos registrados e os produtores rurais e os técnicos estão preocupados em fazer com que a aparição da ferrugem asiática atrase o máximo de tempo possível. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. A ferrugem asiática da soja é a doença mais severa na cultura da soja. É o que demanda maior investimento dos produtores. Seu principal dano é a desfolha precoce, impedindo a completa formação dos grãos, com consequente redução da produtividade. O nível de dano que a doença pode ocasionar depende do momento em que ela incide na cultura, nas condições climáticas desfavoráveis à sua multiplicação. Os danos podem chegar a cerca de 70% em uma lavoura. O primeiro relato da ferrugem asiática no Brasil começou pela região sul, na safra 2001-2002. A partir deste momento, os produtores passaram a fazer o manejo integrado nas lavouras. Os fungicidas são atualmente uma das grandes ferramentas para o controle da doença, mas muitas vezes pode ter o seu potencial reduzido dado a forma incorreta como é aplicada, o que pode não pegar todas as camadas da planta. Divisa ali Paraná com o Paraguai.
Então foi esse primeiro relato. Então na safra 2001 e 2002 foi muito alarde, mas nós não tivemos relatos de perda significativa. Nós tivemos sim relatos de perdas bem intensas a partir da safra 2002 e 2003. Até na data de hoje, 13 de dezembro, nós não observamos relatos de a presença de ferrugem no estado do Mato Grosso. Tá? Mas ela já foi relatado, vocês podem conferir no site do consórcio que já tem relatos no estado do Paraná. Então, Paraná, Minas Gerais, então, a partir de agora, o produtor tem que ficar antenado que ferrugem está presente? Ela está presente. Ambiente propício para ocorrer, nós temos. Olha só como está, nós estamos em uma plena invernada. A soja, ela já está na sua fase reprodutiva, já está fechando, no caso desse talhão aqui, já está fechando as entrelinhas. Então, aqui, a minha recomendação para esse talhão é já fazer uma pulverização preventiva desse material. A escolha de cultivar precoce pode ser uma ferramenta no manejo da ferrugem, no período em que as condições climáticas ficam desfavoráveis. Dos pilares do manejo é esse escape. Quando mais cedo eu plantar, eu estou fugindo dos esporos. Então, se eu consigo plantar no início da época recomendada, e uma cultivar que fecha esse ciclo bem rápido, ela está fugindo da doença. Consequentemente, eu tenho um menor número de pulverizações e um custo, então, de conduzir essa lavoura é menor. Porém, eu corro o risco também dos veranicos que ocorrem no início da safra. Então, infelizmente, o produtor ele tem que fazer essa escolha. É arriscada, toda safra é um jogo, é uma roleta, né? É preciso que o produtor fique atento às boas práticas na pulverização para o enfrentamento da ferrugem. Primeiro, ter um produto bom. Segundo, a tecnologia, você fazer uma manutenção do seu aparelho, o pulverizador. Ambiente, como está o clima? De maneira geral, os fungicidas me dão em média 14 dias de período residual, desde que não chova depois da aplicação. Então, eu gosto de ter no mínimo 4 horas. Terminou a pulverização, 4 horas sem chover. Por quê? Quando o produtor entra para pulverizar, às vezes eu já tenho orvalho, eu já tenho uma diluição da cauda no orvalho que está na planta. Segundo, eu apliquei, choveu, não dá tempo da planta absorver. Ainda mais se tiver numa situação de alta umidade, não vai ser bom. Então, o produtor ele tem que se atentar a isso, ficar de olho nas condições meteorológicas da semana de aplicação e assim que terminou a aplicação, tomara que dê certo 4 horas pelo menos sem chuva. Quanto menos chuva depois que terminou a pulverização, maior vai ser esse período residual do fungicida na planta. Nesse momento crítico, que é o período de maior incidência da chuva, o monitoramento é o mais recomendado. E no Mato Grosso, até o momento, né, não está tendo relatos de presença de ferrugem. Então, mas já está tendo no Brasil. Então, nesse caso, a doença já está no território nacional. Ela vai chegar aqui. Quando vai chegar, a gente não consegue prever. Então, à medida que a soja já está fechando ou terminou de fechar, é interessante, então, que o produtor faça a sua, se já não fez, fazer sua primeira pulverização, porque a gente está entrando numa invernada. Depois, se eu tiver uma invernada de 4, 5 dias, eu não consigo pulverizar, porque pulverizou, a água da chuva vai lavar. Então, o importante é o monitoramento, fazer uma aplicação preventiva no momento que está fechando a lavoura, mesmo que já não pegue tantas as folhas baixeiras, como eu mostrei, mas proteja bem. Quanto mais aberta a lavoura, melhor ela vai ser protegida. Mas não é também aplicar em V1, V2. Não, vamos no bom senso. As outras pulverizações vai ser através de um monitoramento, sempre se atentando pelas condições meteorológicas, se atentando também como está a situação da ferrugem no estado, tá? Verificando como está a evolução, como ela está caminhando e as condições meteorológicas. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
E o assunto agora é o acordo comercial entre China e Estados Unidos. É este assunto que eu falo agora, porque na noite de ontem você está vendo um programa da CBS que entrou ao ar ao vivo neste domingo e entrevistou esse rapaz ali que apareceu, o Robert Lighthizer. O Robert é o principal negociador, é o principal trader de negócios que representa os Estados Unidos, no caso, o Donald Trump. E ele fala com a apresentadora a respeito de como que ficaram as situações que determinaram esse acordo comercial. Na entrevista, ele respondeu perguntas em relação a como que ficaram as situações do acordo. Ele está dizendo ali na entrevista de que ele ficou totalmente concluído, né, o acordo, que tem uma primeira fase e que essa primeira fase é muito positiva para o governo dos Estados Unidos. Uma outra questão é que foi levantada a situação de margem de bloqueio de 200 bilhões de dólares pelos próximos 2 anos dos Estados Unidos em relação à China. Era essa a intenção que os chineses tinham em torno desse acordo fase 1. Um outro termo que ele coloca é em relação à China ficar mais acordada, mais atenta em relação aos fatores de propriedade intelectual dos Estados Unidos e coibir a transferência forçada de tecnologia norte-americana para empresas chinesas, como ele acabou de declarar ali nessa entrevista que entrou ao vivo ontem pela CBS. Encerrando, ele falou sobre uma coisa muito interessante que nós não acreditamos muito. Qual que é? Ali, a frase final dele, ele fala que os chineses se comprometem em troca dessa liberação de 170 bilhões a 200 bilhões de dólares em produtos chineses sem tarifa entrando nos Estados Unidos, os chineses fariam uma aquisição de 40 até 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas norte-americanos. Por que nós não acreditamos muito nessa situação? A China, no melhor do seu desempenho de compra de produtos dos Estados Unidos, chegaram no máximo a 22 bilhões de dólares. Então, é um número muito expressivo esse que o Robert declarou neste último domingo, nessa entrevista ao vivo pela rede CBS norte-americana. Um outro fator importante é que lá na China, os chineses ainda não confirmam, eles não assinaram e estão dizendo que vai ter. Os Estados Unidos afirmam que vai ter um evento, que os principais representantes vão assinar os termos do acordo, mas a China, além de não ter uma confirmação de data, eles não expressam muita comemoração em relação ao que os norte-americanos têm dito e comemorado nos Estados Unidos. Olha, independente do posicionamento chinês, o fato é que o mercado mudou. O mercado mudou e nós temos as posições de mais curto prazo, as duas posições de mais curto prazo na Bolsa de Chicago para a soja, com contratos ali com 22 mil contratos negociados na posição de janeiro e tem mais de 17 mil negociados na posição de março. Você vê na tela comigo, vê que essa alta vem firme, já foi maior no dia de hoje. Posição de janeiro está com 22 mil para 23 mil contratos agora negociados a 9 dólares 15 centos mais 4. Essa é a posição de maior liquidez nesse momento na Bolsa de Chicago. Posição de março, vai subindo 9 dólares e 30 centos o bushel. Nesse momento, as altas estão um pouco inferiores a 1%, 0,8%, 0,9% de alta. Maio, 9 dólares 43 centos mais 6. E a posição de julho, a 9 dólares 56 centos mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha os números sempre por aqui no Agricultura BR. Vou falar de dólar agora, porque esse soja disparou nos Estados Unidos. Vamos saber como é que está o dólar agora, isso influencia o seu negócio. Nós temos dólar caindo de novo, vai caindo 0,73% a R$ 4,07 nesse momento, R$ 4,07 mais 8. É evidente que o dólar também sofre influência desse acordo de Estados Unidos com China, ainda que a China não estoure muito foguete, não faça muitas comemorações ou solte confete sobre o assunto. Mas é sobre esse tema que eu converso agora com Walter Pulga Jr. Fala sobre dólar, fala sobre mercado financeiro. E Pulga, os Estados Unidos é uma comemoração só. Há pouco eu exibia um trecho ali da entrevista cedida
ontem pelo trader dos Estados Unidos, e que ele comemorava muito, e Donald Trump tem comemorado no Twitter, mas os chineses estão bastante tímidos em relação a esse acordo comercial. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ainda não há muita certeza, por isso que nós temos aí uma reação positiva em todo o mundo, mas é uma reação ainda distante daquilo que se esperava, né? Depois de quase 2 anos e meio de debates, um acordo anunciado de forma consistente traria aí uma mudança no mercado financeiro internacional. Mudança que, aliás, já começa somente com a notícia de que esse acordo saiu, embora os chineses ainda sejam reticentes em alguns pontos. Bom, o dólar, como você lembrava bem agora há pouco, caiu para a faixa de R$ 4,07, está oscilando na máxima, não chegou a 4,11, ou seja, há uma perspectiva de baixa. Agora, por que o dólar vem em queda também? Não só por conta de uma acomodação em função desse acordo, não, Fabiano. O fato é que o Banco Central do Brasil ofertou 10 mil contratos de swap cambial reverso e se propõe a lançar no mercado hoje 500 milhões de dólares à vista, ou seja, injeta de novo dinheiro no mercado, naquele plano que diariamente vem implementando de oferecer dólares ao mercado. Lógico, oferecendo dólares ao mercado, a perspectiva é mesmo que caia. Apesar que nós temos aí uma perspectiva de que o dólar vai se manter ainda perto de 4,15. Pelo menos é o que estimam, né? Os analistas que responderam pesquisa do Banco Central, naquela pesquisa Focus, né? Ainda permanece no final deste ano, segundo os analistas de mercado ouvidos pelo Banco Central, em R$ 4,15. Portanto, vamos esperar aí alguma oscilação nos próximos dias em função desse acordo. Agora, você lembrou muito bem, o mercado financeiro vem reagindo positivamente. O índice Standard & Poor's, o índice Nasdaq abriram em máximas recordes hoje nos Estados Unidos. É referência para o mercado norte-americano. Tanto a Standard & Poor's 500 como o Nasdaq atingiram recordes logo na abertura nesta segunda-feira. São dados otimistas que vêm da China também, da economia chinesa, que contribuem. E há um esfriamento, pelo menos é isso que se depreende, né? Dessas tensões comerciais entre China e Estados Unidos, com a possibilidade desse acordo na fase 1. E o resultado lá é bom, não seria diferente aqui. Aqui a nossa bolsa já passou de novo dos 113 mil pontos, foi aos 113.194 pontos, mais um recorde. É a 4ª alta consecutiva da nossa bolsa, pelo menos em reais. Não é um recorde em dólares ainda, mas é uma pontuação muito boa neste momento, sinaliza que o mercado brasileiro vai reagindo. Agora, aos 113.027 pontos, a nossa bolsa, considerando aí como referência o índice Bovespa, vou repetir, 113.027 pontos, tem alta de 0,41%. Já teve uma alta um pouco mais acentuada. Na espera dessa confirmação, o mercado trabalha ainda com olhos positivos. Há muita especulação sobre esse acordo? Há. O fato é que ainda não foi confirmado. Portanto, de olho na informação. O que pode ocorrer nas próximas horas ou nos próximos dias, você saberá, lógico, acompanhando o nosso trabalho, o trabalho da nossa equipe de redação no canal do Boi. Mas de olho na informação. De vez em quando nós temos umas surpresas aí. Agora são positivas, Fabiano, mas sempre com olho na informação para tomar a melhor decisão. Bolsa em alta, dólar em queda, isso ocorre aqui e ocorre também em outros países do mundo, um movimento positivo. É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Pulga, vou pedir para você acompanhar o programa daí, fazer intervenções. Daqui a pouco nós vamos ter um debate por aqui. Claro que a sua presença é sempre importante. Bom, vimos como é que está o dólar. Dólar vai cedendo 0,73% neste momento. Soja em Chicago vai dando uma disparada, vai subindo 0,9% no mais curto prazo. E eu já adianto que os prêmios pagos nos portos estão na casa de 100 pontos. E a soja vem a R$ 89,00 a saca, valor de referência nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora no dia de hoje. Essa premiação não tem compensado a queda do dólar. O dólar recuou bastante frente ao que acontecia nas 2 últimas semanas e, verdade seja dita, não tem soja mais para comercializar no Brasil da safra 18-19.
A Agricultura BR vai para o intervalo comercial porque daqui a pouco nós vamos receber convidados muito especiais. Nós vamos falar a respeito de crédito rural, de taxa de juros, de peste suína africana lá na Ásia, mercado do boi, mercado de grãos. E para isso eu recebo 3 convidados daqui a pouco, aqui depois do intervalo comercial, muito especiais. Nós vamos receber aqui em nossos estúdios o Geraldo Paiva, produtor rural, pecuarista, vai participar conosco. Temos também a participação de Arão Moraes, produtor rural, que estará aqui, já está aqui conosco nos estúdios, e Sandro Grando, superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, são nossos convidados para daqui a pouco, depois do intervalo. Continue conosco, voltamos já! Agricultura BR de volta e agora para falar de temas que são sempre muito especiais e importantes para o agronegócio brasileiro. Nós vamos falar a respeito de recursos financeiros para o agronegócio, crédito agrícola, taxa de juros, de peste suína africana na Ásia, os efeitos da China sobre a arroba do boi gordo, os custos maiores, milho que no Brasil, que ficou mais caro no ano de 2019 e deve continuar no próximo ano. Para isso, nós temos 3 convidados ilustres aqui nos nossos estúdios, produtores rurais e também o superintendente do Banco do Brasil. Primeiramente, quero agradecer a participação de vocês 3, é sempre um prazer recebê-los aqui no Canal do Boi. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, vou começar então aqui a nossa conversa e vou começar falando a respeito de algo que ficou muito latente no ano de 2019. Houve uma alteração muito importante em relação à disposição do plano agrícola pecuário para os produtores rurais brasileiros e também a forma como o crédito rural ele está sendo disposto. As taxas a juros livres ficando mais acessíveis, principalmente com uma taxa básica de juros, no caso a Selic, recuando bastante. Nós tivemos na última reunião do ano do Comitê de Política Monetária Nacional uma nova queda, um recuo para 4,5%. Então eu vou começar, já que esse assunto tem muito com o Sandro, vou começar fazendo o primeiro questionamento para o Sandro Grando e depois para os demais. Sandro, esse ano teve essas mudanças mesmo. O que aconteceu em relação ao crédito rural, sendo do plano agrícola ou não, com recursos próprios ou recursos do plano, e como que o produtor rural tem captado esses recursos junto ao Banco do Brasil, no caso? Boa tarde, Fabiano, obrigado pela oportunidade. Nós estamos muito felizes com a evolução no crédito no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos uma evolução na agricultura de 19% em relação ao mesmo período de 2018. Então, nós tivemos um aporte muito maior de recursos no Estado, na pecuária 18%. E o que nos preocupa no dia a dia? Nós precisamos ter o recurso na hora que o nosso cliente precisa. As taxas de juros baixaram, ficaram muito mais acessíveis, estão, como eu sempre falo, dentro de um patamar que cabe no investimento do agronegócio, e a gente tem visto que os nossos parceiros, com o apoio do banco e o trabalho cada vez mais profissional, a gente terá, com certeza, em 2020, um grande resultado nesse segmento. Nós aplicamos, no ano safra de 18/19, 7,3 bilhões de reais no Mato Grosso do Sul. E o nosso orçamento para 19 e 20 são 8,2 bilhões. Então, o recurso tem. A gente conseguiu também aplicar 100% do recurso do FCO, do agronegócio. E a gente tem visto que o agronegócio no Estado está pujante, está crescendo. E nós temos boas perspectivas olhando para frente. Já estamos tendo um crescimento, né, em 19, mas a gente espera crescer mais em 20. Víamos conversando, junto com o Gilberto Arão, a respeito da questão climática, mas nós temos aí plena certeza que, mesmo com esse pequeno atraso, nós teremos uma boa colheita. Tá certo. Arão, você é conhecido no Mato Grosso do Sul, fora do estado, em todo o país, como suinocultor. Mas você trabalha também com agricultura, com soja, com milho, com sorgo, que eu lembro que você também trabalha, com a pecuária bovina de corte. Como é que foi o acesso a recursos? Teve esse acesso? Demandou mais em qual área, Arão? Não, demandou em todas as áreas. A gente esse ano não trabalhou muito, não tivemos assim muita coisa na suinocultura. A gente se manteve porque vinha de um ano um pouco ruim, que foi o ano 2018. Então, a gente não fez
grandes investimentos na suinocultura. A gente trabalhou mais no pensamento de melhorar armazém, para nós podermos ter maior quantidade de milho adequado dentro da própria granja. Então, nós trabalhamos um ano de 2019 com a ponta muito boa, que é a suinocultura, que está com preço bom, coisa e tal, e nos dá condições agora de nós poder fazer esses melhoramentos que necessitam, reformas, o melhoramento genético da granja, que já tinha sido feito, muito bem feito há 2 anos atrás. Houve uma modificação na genética, a engenharia genética melhorou sensivelmente para a produtividade maior, os animais estão trazendo mais leitões. Gostaria aqui de até fazer esse esclarecimento que muitas pessoas não sabem. Por exemplo, as nossas matrizes, até então, até esse ano passado, tínhamos 7 pares de teto, então elas teriam condições de trabalhar com uma quantidade de leitões para ela poder amamentar com essa quantidade de tetas. Hoje, as novas matrizes, com a nova engenharia genética, está vindo com 20 pares, aliás, 20 tetas, 10 pares de tetos, e a nossa produtividade de leitões aumentou na casa de 11,5%, em alguns lugares melhores, com 12% de produtividade. Isso melhorou muito. Então, trocando por miúdos, nós tínhamos lá atrás um desfrute de uma fêmea de 23 cevados anos, passou para 32 cevados, 33 cevados anos nesse momento. E isso aí é uma coisa hoje real, é uma coisa que todo mundo está aproveitando, essa nova oportunidade que a genética nos trouxe. E isso nos traz um alento, porque se nós tivermos bastante farelo de soja, que é o nosso caso falando da agricultura, e do milho, nós vamos chegar lá na frente com as condições melhores. Mais um ano relativamente muito bom de preço, com a exportação excelente, com o consumo interno muito, muito evidente, que melhorou bastante também. Então, a agroindústria está contente pelo que se entende e eu acredito que vai ser um ano 2020 muito melhor ainda. Geraldo Paiva, em relação a esses fatores econômicos que eu citei, uma taxa de juros mais baixa, um plano agrícola que contempla algumas situações como a genética, no caso da pecuária, tanto para retenção de matrizes quanto para aquisição de genética através de reprodutores. Qual que foi a percepção da pecuária bovina de corte em relação a uma realidade econômica do país melhor ou pelo menos mais acessível? Bom dia a todos. A nossa percepção nós temos agora um fator bastante importante, que é a China entrando, comprando proteína animal, frango, porco e bovinos. E nós vamos ter uma demanda maior do que nós tínhamos. Eu prevejo também para 2020 que nós vamos ter uma demanda interna no mercado interno melhor, porque havendo a recuperação de salários, como tem um número maior de gente trabalhando, uma inflação menor e o país produzindo mais, isso vai refletir na economia, no consumo interno. Isso vai dar um mercado bastante interessante para todas as carnes. Eu acredito que a proteína bovina vai perder um pouquinho de espaço para as outras proteínas, até porque a sociedade conhece pouco delas. Mas eu acho que vai haver. Mas eu acredito que mesmo assim a proteína bovina vai estar valorizada. Nós estamos há alguns anos já, vendendo muita fêmea. Os supermercados, os frigoríficos, têm procurado novilhas, animais 24, 30 meses. Algumas dessas nem foram desafiadas no aspecto reprodutivo, de deixar uma cria. Muitas delas estão indo direto, a gente vê várias filhas meio-sangue, Aberdeen, Angus, com Nelore, já indo direto para o frigorífico, nem por acaso tiveram a oportunidade de deixar uma cria. Então, o nosso banco de fêmea vem alguns anos reduzindo. E para a gente produzir mais carne, nós vamos ter que ter mais cria. Então, eu acredito que o mercado de reposição vai continuar firme em 2020. Acredito que se os insumos, como nós estamos falando, grãos como milho, soja, estiverem valorizados, a pecuária vai ter uma saída.
vai ter que buscar genética melhoradora, assim como os grãos estão fazendo, assim como o pessoal da suinocultura está fazendo. Nós temos que buscar semente. Não vai dar mais para escolher touro em cabeceira de boiada ou cabeceira de bezerro. Vai ter que pegar touro melhoramento genético provado. Assim talvez os custos, você vai ter que tentar produzir mais através da genética, porque os insumos vão estar pesados. Eu não sei como vai ser o confinamento do ano que vem para estoque regulador. Acredito até que esse confinamento vai ser muito mais sustentado pelos frigoríficos para tentar segurar os preços na época da entre-safra do que propriamente o mercado por causa do valor do grão. Mas acredito sim que vai ser um ano firme de preço de venda do animal pronto, assim como de reposição. A reposição vai estar forte, porque se o mercado estará em expansão, nós precisaremos ter um mercado de reposição, principalmente de fêmea, valorizado, e esse produto vai ser bastante procurado no ano que vem. Tá certo, Geraldo? O Geraldo Paiva, ele começou a fala dele falando sobre um tema que é muito importante e que mudou o cenário do agronegócio, das exportações e pode já se dizer da produção nos países que são players de mercado. Eu falo da peste suína africana na Ásia. Apesar de a gente sempre falar China, mas é uma peste suína africana que atinge países da Ásia, tem registro em vários países. Vietnã hoje mesmo mandou um relatório para a OIE que estava dizendo a respeito da grande perda que está tendo de produção de carne. Então, vou falar a respeito desse tema, sobre os aspectos aí da linha de conhecimento de cada um, e vou começar com o Arão, porque tem essa questão, que a peste suína africana, ela atinge o rebanho suíno lá na Ásia, e isso acaba favorecendo os negócios aqui no Brasil, para bovinos, para frango, para suínos, e pode-se dizer também para o grão e também para a questão de crédito no Brasil. Arão, qual que é a sua percepção hoje em relação a esse fator lá na Ásia que fez com que se mudasse os parâmetros de produção agropecuária aqui no país? Veja bem, esse acontecimento veio numa hora em que a engenharia genética da suinocultura, principalmente dos países mais adiantados, como a Holanda e os Estados Unidos, nos trouxe as condições melhores de trabalho, como eu expliquei anteriormente. Então, acontece o seguinte, com essa demanda da China, você vê, a China gasta um consumo de aproximadamente 50 milhões de toneladas ao ano. Então, acontece o seguinte, cai essa produtividade, ela tem que buscar fora. Nós, no Brasil, nós não devemos chegar esse ano, 2019, a 4 milhões de toneladas. Provavelmente vai ficar, ainda não está definido, mas provavelmente vai ficar aí entre 3 milhões e 800, 4 milhões. Se passar, não vai passar muita coisa de toneladas de carnes suínas produzida. E dessa parte, nós só estávamos anteriormente, até o ano passado, vendendo 580 mil, 600 mil toneladas. E agora nós vamos chegar ali a 900 ou passar até de 1 milhão de toneladas. Isso vai nos trazer condições do aproveitamento do que os grãos que nós temos na região, principalmente na nossa questão Mato Grosso do Sul. Milho, farelo de soja, a disponibilidade. A engenharia genética, como nós falamos, ela melhorou em muito, ela tem um ganho de produtividade muito superior. Hoje, as condições na região de sanidade são excelentes, que essa é uma parte muito boa. O próprio governo do estado fechou conosco agora, essa semana ainda tivemos uma reunião na FamaSul, um incentivo fiscal que já vem ao longo de muitos anos, nós que somos mais antigos na área, sempre recebemos esse incentivo fiscal, e esse incentivo fiscal está sendo reeditado pelo nosso governador, não é só um compromisso, já está liquidado o assunto. Isso vai favorecer, inclusive, quem sabe, até uma nova agroindústria aqui no estado. Mas eu acho que nesses próximos 2, 3 anos, nós devemos manter um nível alto de produtividade e de preço. Principalmente, esse é o nosso caso. Problema de preço, para nós não aviltar o preço do suíno,
para nós poder ter rentabilidade, para nós continuar a nossa caminhada, né? Tá certo. Geraldo, vamos falar agora, continuando falando desse tema, nós vimos aqui o Arão falando a respeito dos suínos. O frango, o suíno, ele tem ciclos que são mais rápidos, evidentemente, né? A carne bovina também está aproveitando e muito desse cenário que ocorre na Ásia com a peste suína africana, esse novo contexto. E aí tem um desafio aqui no Brasil. Esse desafio é de uma taxa de conversão melhor, de você ter resultados mais rápidos, fazer com que esses animais sejam abatidos mais rapidamente. Como fazer isso aqui no Brasil, no cenário atual? Olha, eu vejo, como eu comentei, eu não vejo a saída para a pecuária ser uma genética melhoradora mais avançada. A pecuária tem tomado providência, sim, nós temos tido um desfrute maior e temos produzido uma carne, em média, superior. Prova disso é a quantidade de sêmen de raças europeias que estão sendo feitas para fazer cruzamento industrial. O cruzamento industrial nada é mais do que uma busca de uma carne de melhor qualidade e menor tempo. Agora, nós temos muita tecnologia para ser usada. Existem esses programas de melhoramento genético de raça Nelore e de outras raças taurinas que estão fazendo um diferencial. Na hora que o produtor for comprar a semente dele, que é o touro, o sêmen, ele tem que ir para um touro de melhor qualidade, assim como o agricultor e o pessoal do suíno e do frango estão fazendo. Eles fizeram o dever de casa dele há muito tempo. Nós temos que seguir atrás disso. De novo, tem que trabalhar com genética avaliada, provada e buscar isso. Existem vários centros de pesquisas no Brasil para diversas raças fazendo trabalhos maravilhosos. Hoje tem, há pouco tempo tem, o trabalho de pesquisa de conversão, eficiência alimentar. Você vai ter um animal que come menos, ou seja, vai caber mais animais na sua propriedade, produzindo mais carne. Ao mesmo tempo, esse tipo de tecnologia vai ter que ser usado, não tem como usar, não tem como. Quem não usar vai ficar assim como na lavoura, um cara que vai viver para subsidiar a sua vida e não para crescer, explorar e ampliar. O pecuarista vai ter que entender que ele vai ter que buscar novas tecnologias, vai ter que trabalhar com números na sua propriedade, não adianta você apenas usar um touro melhorador, você vai ter que olhar quem são suas fêmeas que estão produzindo mais, vai ter que analisar os touros que estão lhe garantindo mais produtividade. Isso os industriais e o pessoal de serviço faz todo dia na cidade. O fazendeiro vai ter que tratar o seu negócio. Primeiro, o fazendeiro tem uma máquina de conversão de capim em um produto que vai ser vendido. Ele vai ter que melhorar essa máquina, assim como a gente melhora o computador, melhora o celular a cada ano. Nós vamos ter que buscar essa máquina aprimorada. Se nós não fizermos isso, nós não vamos entregar produtos em menos tempo e com mais qualidade. Então, o produtor agora, a alta de insumos vai ser a saída dele, trabalhar com genética melhoradora, para ele agregar valor ao seu produto e, efetivamente, ter um ciclo de giro menor. Nunca vamos atingir o que consegue no suíno e nunca vamos atingir o que consegue no frango. Mas o pecuarista hoje vai ter que buscar abater seus animais com menos de 2 anos para produzir uma carne de qualidade, até para poder atender. Não adianta vir a Ásia vir comprar da gente e a gente está produzindo uma carne de baixa qualidade. Eu vejo muitas pessoas falando assim, puxa, mas o Uruguai tem a competência de ter o valor agregado e atender a Europa. Nós só estamos reclamando, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, tem gente fazendo um trabalho muito sério, fazendo um trabalho, não só centros de pesquisa, mas agropecuárias, fazendo um trabalho maravilhoso aí e levando o Brasil para números muito superiores, inclusive o que se encontra nos Estados Unidos e na Europa. Tá certo, Geraldo. Sandro, essa realidade que foi descrita pelo Arão e também pelo Geraldo, ele faz com que, e esse é um assunto de discussão entre profissionais de comunicação do agronegócio, de que o Brasil mudou. E isso deve fazer com que você tenha uma alteração também na tomada
de recursos. Nós temos uma realidade que você tem a agricultura familiar e a agricultura brasileira utilizando historicamente os recursos do Plano Safra, do banco, os financiamentos que são possíveis para investirem nos seus negócios. A pecuária brasileira, principalmente a bovina de corte, não tem muito dessa tradição. Algo que nós estamos enxergando, depois vocês podem até opinar, se vocês acreditam nisso também, que começa a mudar já em 2019, mas em 2020 a gente vai enxergar isso com uma clareza maior. O sistema financeiro, as linhas hoje, elas estão preparadas para um pecuarista que começa a fazer tomada de crédito robusta em relação a fazer aquisição de algumas situações para ter um resultado melhor, como foi citado pelos os outros participantes? Fabiano, temos sim. Com certeza o banco já está preparado para atender essa demanda da pecuária como um todo, né? E aqui no MS a gente tem uma situação muito diferenciada, que é o nosso FCO, né? Com prazos e taxas excelentes. Mas eu queria antes parabenizar o Geraldo e o Arão, porque eles estão falando muito em genética, muito em profissionalismo. E a gente tem visto dentro do mercado financeiro que o nosso agronegócio precisa cada dia se profissionalizar. A gente tem que ser referência a nível mundial. Quando a gente entra numa questão de abertura de mercados, nós temos que estar preparados para atender esses mercados. E nós, na área do crédito, também nos preparamos para isso, né? Quantas vezes eles devem ter sofrido, num passado, da burocracia bancária, né? Hoje, está muito mais acessível, nós temos linhas de crédito, inclusive com renovações automáticas, a gente está conseguindo dar uma resposta rápida, a gente tem visto muito a questão do crescimento do nosso cliente, principalmente o crescimento que investe corretamente na parte de genética, na parte de tecnologia, pensando no resultado que pode alcançar. O importante é saber que vai investir agora para ter um resultado maior. E nós estamos muito preparados para dar a resposta e o atendimento na hora certa. Nós entendemos que tem que ser uma grande parceria, né? As taxas de juros baixaram e o que vai diferenciar a nossa atuação é a proximidade e principalmente o resultado no curto prazo. Linhas de crédito nós temos para atender qualquer demanda. A demanda da máquina, a demanda da retenção de matrizes, do melhoramento de pasto, no melhoramento genético, nós conseguimos atender qualquer demanda. A gente sempre gosta de frisar o seguinte: o banco quer ser o grande parceiro, mas o grande parceiro dos bons investimentos, né? Porque nós temos a responsabilidade na aplicação dos recursos, e eu friso muito quando se fala de FCO, nós precisamos aplicar bem o FCO, que tenha retorno, e que ano que vem a gente tenha FCO de novo, e isso tem sido um norte dentro do Banco do Brasil aqui no MS. Uma boa aplicação, uma aplicação rápida, na hora correta, e principalmente que o nosso cliente, o nosso agropecuarista, possa trabalhar dentro da sua propriedade todo o seu necessário, não se preocupando com o recurso que esse já está alocado. E uma coisa importante para frisar, eu vinha me preparando para o nosso debate e nós já adiantamos, em relação ao mesmo período, a mesma safra passada, 85% dos recursos para o milho safrinha, que será aplicado, será implantado janeiro, fevereiro, né, até o período de março, dentro da sua janela. Mas o agricultor já está com o recurso dentro da sua propriedade, comprou bem, fez uma boa aquisição para fazer o plantio na hora mais adequada. E nós queremos superar também no milho safrinha o mesmo investimento do ano passado. Então o banco tem a preocupação da aplicação correta do recurso, na hora certa, numa parceria com os nossos clientes, e entendemos que não tem outro caminho a não ser a busca pelo melhoramento, pela genética, pelo melhoramento do grão, porque nós temos que, na mesma área ou em áreas de pouco crescimento, aumentar muito a receita, né? E nós temos todas as linhas necessárias que o nosso cliente precisar para fazer esse melhoramento da sua atividade. Tá certo. Vocês querem comentar alguma coisa, Geraldo, Arão, a respeito do tema? Tudo bem, nós vamos para o intervalo comercial agora. Daqui a pouco nós vamos falar sobre dois assuntos importantes. Um deles é aquele que nós vimos agora, principalmente no mês de novembro, uma alta expressiva para a arroba do boi gordo ou recuperação, como
pontuamos por aqui, depois uma estabilidade e vamos falar também de custos de produção, principalmente em relação ao milho. O Sandro estava falando a respeito do cultivo e dos recursos disponibilizados. Vamos falar sobre esses dois assuntos depois do intervalo comercial. Agricultura BR de volta, hoje um programa especial, estamos trazendo aqui uma roda de conversa, um debate sobre temas importantes do agronegócio brasileiro. Temos 3 convidados, se você está chegando agora, 3 convidados muito especiais. O produtor rural Geraldo Paiva participa conosco aqui no programa de hoje. O produtor rural Arão Moraes também conosco nesta tarde de segunda-feira. E Sandro Grando, superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul. Eu tinha adiantado o assunto desse bloco, né? E aqui ela já começou no intervalo, né? Que é uma conversa animada. Eu vou falar agora a respeito de... A gente falou da China agora há pouco, né? Um dos efeitos que a China ou a peste suína africana na Ásia trouxe no Brasil foi uma valorização para a arroba do boi. Aqui nós acompanhamos os preços todo dia, fazemos aqui estudos que mostram o comparativo de 10, 15 dias, 30 dias, aonde está subindo, a praça que está subindo, né, o que aconteceu. Em novembro nós tivemos uma percepção de que a arroba do boi subiu no país inteiro. Nós tínhamos, durante o mês de novembro, numa escala de 30 dias altas, que foram de 30% até 40%, num universo de 30 dias de análise. E em dezembro, essa realidade ela inverte um pouco. Nós tivemos uma estabilização de preços, uma concentração de altas, principalmente no estado de São Paulo, e os demais estados estabilizando. Independente da situação de preço, de arroba, de boi, eu quero saber de vocês, vou começar perguntando agora para o Geraldo Paiva, o que aconteceu com a arroba do boi? Essa arroba do boi gordo, que tem valores históricos, mesmo quando nós fazemos um processo de deflação nos preços, para saber realmente como é que eram os valores anteriormente, em anos passados, é uma recuperação para a arroba do boi, é uma nova realidade e o mercado brasileiro, tanto interno quanto externo, ele teve uma alternância significativa que veio para ficar, Geraldo? Eu acredito que sim. O que para mim, toda alta, como aconteceu em novembro da arroba do boi, eu não considero que ela é uma alta construtiva. Uma alta de produto é aquela que ela vai subindo toda vez um pouquinho e consolida. A alta que houve na arroba do boi, praticamente em 3 semanas, nós tivemos aumento de 20%, 30%. Eu acho, particularmente, em qualquer negócio que você tem uma alta de um dia para o outro dessa, eu não sei se ela é consistente, ela fica. Agora, a alta que aconteceu na arroba do boi foi, primeiro, nós tivemos a pior seca dos últimos anos. Eu vejo comentários externos que tiveram incêndio, ninguém avaliou principalmente a causa dos incêndios. Nós tivemos uma seca monstruosa. Na nossa propriedade aqui em Aquidauana, praticamente todos os tanques que tinham secaram. Muitos anos eu não tinha visto isso. O Pantanal ficou queimando até 15 dias atrás. O que aconteceu? O produtor começou a se qualificar e começou a entender que ele tem que ter comida para os seus animais. E largou a comida. E entrou uma seca que ele tinha bucha, tinha palha, tinha comida. Só que isso é pólvora para qualquer fogo que entre. Então, primeiro, nós tínhamos... Acabou o alimento dos animais, os animais que tinham para ficar pronto não existiam. Com a seca, os frigoríficos que tinham estoques reguladores de seus confinamentos começaram a botar esse produto no mercado, tentando segurar o preço. E uma hora acabou o boi do pasto e acabou o boi do estoque regulador do confinamento. O que aconteceu? Os frigoríficos desesperaram e saíram comprando a qualquer preço. Houve uma alta exagerada. Não digo exagerada, talvez essas pessoas, alguns produtores rurais podem falar que mas houve uma alta muito em pequeno, curto espaço. E agora se acomodou-se. Eu vejo que essa alta veio para ficar, porque a China vai continuar comprando, os nossos pastos vão melhorar, está chovendo no Brasil inteiro, agora tende a 60, 90 dias, começar a ter boi pronto para o abate, mas nós vamos ter também o consumidor interno comprando. Qual que é a dose que vai sustentar o preço da arroba do boi? É muito difícil acertar, mas o que eu posso garantir que a China, a intenção deles, nós falamos que a nossa exportação corresponde a 20% do nosso produto e queria a exportação para 40%. Se este número chegar a 40%, porque ainda não chegou,
ele vai ser bastante significativo. E o produtor vai ter que produzir mais boi, mesmo com a recuperação da pastagem. Mas, principalmente, se o mercado interno começar a comprar, se o nosso país está saindo de um buraco. Se ele sair do buraco, o consumidor compra. O consumidor reflete em toda a cadeia. O boi vai subir, o suíno vai subir, o frango vai subir. A proteína animal, de forma geral, vai subir. E eu posso garantir que, junto com isso, vem a soja, vem o milho. É uma cadeia. Isso tudo está relacionado. O estoque regulador do frigorífico, que faz para sustentar, se ele não tiver grão, ele não se sustenta. Ele precisa de grão. Então, hoje, eu acho que o reflexo da China não é na carne bovina. É efetivamente na proteína animal vendida pelo Brasil, com grandes reflexos na parte de grãos, que vão ser muito fortes aqui. Já estão falando em alternativas para soja, para casquinha de soja, já estão falando em alternativa para o milho, o pessoal está pensando em sorgo. Isso mostra que, alguma hora, a semente do sorgo vai subir. Alguma hora, quem usa caroço de algodão vai subir. Isso tem um reflexo, que é uma distribuição dessa riqueza em toda a área rural. Arão Moraes, mesmo questionamento a respeito da arroba do boi e aí, no caso, puxando também o preço de outras carnes, do frango e também do suíno. Como é que você vê essa realidade hoje no país? Veja bem, é o que nós falamos antes, que o ano passado foi um ano mais de expectativa e de segurar os investimentos na suinocultura. Hoje as grandes indústrias já estão se agilizando, fazendo mais, já fazendo pensamento futuro de aumento de produção dos seus plantéis. Eu acredito que o que veio, ao contrário do que aconteceu com o boi, como disse o Geraldo, no caso da suinocultura, ele veio crescendo de grão a grão o preço. Nós chegamos em final de 2017 em um preço, tivemos queda, melhorou no final do ano 17, no 18 começou a subir em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, e veio mantendo uma alta significativa, mas não assim exagerada, uma alta de centavos e centavos e centavos. Falar para vocês aqui para entender, nós teríamos no mercado spot, que não o mercado da agroindústria, que é o mercado chamado mercado spot, que vai para Gancho, os grandes supermercados de São Paulo e de Goiânia, enfim, outros lugares, em que nós trabalhávamos aqui com o suíno vivo na faixa, o ano passado, nesse período, de R$ 3,50, R$ 3,60 o quilo vivo, isso na granja. Hoje, esse preço é R$ 5,50, com o mercado muito forte, muito comprador. A agroindústria trabalha com animais mais pesados, são animais mais para fazer a industrialização da carne. Então, eles sempre pagam um número um pouco mais baixo. Mas, assim mesmo, a cooperativa Aurora, que seria o caso meu particular, que trabalho com a Aurora, o ano passado nós teríamos, nessa época, R$ 3,10, R$ 3,20, mais a tipificação de carcaça. Hoje, está R$ 4,30 com a tipificação de carcaça, que chega a quase R$ 5,00. Então, isso nos dá um ênfase muito bom. Como disse o meu amigo Sandro, que diz que vai ter dinheiro no FCO, vamos ver se nós vamos melhorar os nossos pavilhões lá, melhorar o que precisa da parte, não da genética, que é essa, graças a Deus, nós conseguimos fazer um trabalho bem avançado nesses últimos anos, mas principalmente de fazer aquilo que é necessário, de fazer da rentabilidade com que nós possamos fazer uma melhora significativa nas nossas instalações. Isso é normal e que tem que ser feito. Então, a expectativa nossa para o ano que vem, para o ano 2020, é muito boa. E nós estamos achando que com esse número que nós falamos, desse crescimento ser muito gradual. Ele não foi, como disse o Geraldo, no caso do boi, mas foi gradual durante o ano. Nós estamos levando praticamente 11 meses para chegar no preço que estamos chegando hoje. Então, eu acho que o ano que vem,
se manter assim, vai ser bom para nós como produtor de grão, vai ser bom como nós como produtor de carne. Eu vou, Sandro, emprestar uma frase que o Geraldo usou agora há pouco. Ele disse que o Brasil está saindo do buraco. A percepção que eu tenho, até como professor universitário também, é que os meus alunos, né, estão começando a ter emprego, estão começando a trabalhar. Há um sinal de felicidade aparecendo em parte da população brasileira. A gente costuma dizer, quando fala de agribusiness, que fala de agronegócio, aquela teoria lá da Universidade de Harvard, do David Goldberg, que disse que a corrente tem a força do elo mais fraco. Emprestando para a sociedade, né, quando você tem uma população muito empobrecida, mais pobre, isso acaba limitando que se tenha crescimento em alguns setores. E, aparentemente, essa sociedade está melhorando nesses aspectos. Então, eu vou te perguntar agora, não como o superintendente de agronegócio do Banco do Brasil, mas algum funcionário do Banco do Brasil. Taxas de inadimplência da população, a busca por situações melhores em relação à população brasileira tem acontecido, já é perceptível numa instituição financeira como o Banco do Brasil, Sandro? Fabiano, é perceptível sim. Nós tivemos a manutenção da taxa de inadimplência durante o ano. Então, assim, a gente não teve um crescimento. Nós tivemos agora, esse mês todo, mas principalmente na primeira semana, aquela semana de acordos da Febraban, que foi um sucesso. A gente viu muito dos clientes que tiveram dificuldade procurando o banco para pôr sua vida em dia, né? E o que a gente tem visto também é que não só no agronegócio, mas os outros ramos também estão demandando mais crédito, né? Nós começamos a ter uma demanda maior pelo imobiliário, que era algo que a gente vinha há alguns anos com uma demanda muito pequena, e agora a gente tem visto um crescimento. O próprio segmento da pessoa física buscando o segmento do veículos, né? Deu uma aquecida, novos financiamentos. E a gente tem visto assim que muitos dos clientes estão começando a pôr a vida em dia, crescer, fazer um novo financiamento, buscar algo novo, né? A nosso segmento empresarial vai ser o primeiro ano que o Mato Grosso do Sul aplica 100% do FCO no empresarial. Como informação, nós passamos de 2.100 contratos de FCO empresarial. Uma referência ao ano passado, nós estamos aplicando o dobro do valor que foi aplicado em 2018. Então, nossas empresas, as indústrias, o comércio, a prestação de serviço também estão investindo. É evidente que no Mato Grosso do Sul, o nosso motor é o agronegócio, né? E nós tivemos um crescimento em recurso aplicado na ordem de 19% no estado. Quer dizer, o maior banco, que mais é o parceiro do agronegócio, que mais investe no Mato Grosso do Sul, no agronegócio, que é o Banco do Brasil, aumentou de 18 para 19% além do que foi aplicado no ano de 18. Então, a gente vê que está crescendo, nós temos a perspectiva, claro, de um 2020 melhor, mas eu volto a frisar, eu levo isso à questão do profissionalismo, né? Hoje, as nossas famílias estão fazendo cálculo, estão botando na planilha os seus custos, os seus gastos, né? Como a gente fala de financiar um imóvel, financiar um veículo, como o nosso agricultor está botando na planilha e vendo que o financiamento tem que gerar uma receita maior do que o seu custo, né? Que ele possa buscar uma compra melhor ou que ele tenha condições de ter uma produtividade maior. Então, a gente tem visto uma melhora, sim, principalmente no Mato Grosso do Sul, né? Um índice é esse que você falaste da inadimplência, a inadimplência ficou estabilizada. Nós tivemos pouquíssimos casos que nos preocuparam durante o ano, né? Onde a gente também tem visto que esses casos foi buscado uma alternativa. O banco realmente quer que o nosso cliente se mantenha na atividade e possa, por isso que a gente busca sempre todas as alternativas possíveis, mas principalmente a gente tem visto aí uma aptidão ao crédito e ao crédito para gerar novas receitas bem maior. Tá certo, Sandro. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com as considerações finais nesse programa especial Agricultura BR. Agricultura BR de volta. Hoje um debate, uma mesa redonda muito especial, recebendo 3 convidados. Geraldo Paiva, produtor rural.
temos também aqui Arão Moraes, produtor rural no Mato Grosso do Sul, e o Sandro Grando, superintendente do Banco do Brasil. Bom, vamos para as considerações finais, já estou chegando bem perto aqui da finalização do nosso programa. Vou pedir primeiramente para o Sandro fazer a sua consideração nesse programa Agricultura BR. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Fabiano. Dizer mais uma vez que o Banco do Brasil, aqui do Mato Grosso do Sul, está muito feliz com a aplicação dos recursos. A gente tem tido uma das menores inadimplências quando se fala desse mercado do agronegócio e a gente está muito feliz com a rentabilidade que a gente está ajudando o nosso cliente produtor rural a buscar. Nós tivemos um crescimento no valor aplicado, a gente sabe que teve um crescimento de área também plantada e nós entendemos que estarmos junto com o produtor rural focando na melhoria de genética, a melhoria que o produtor rural e o nosso agropecuarista precisam, é a forma que nós podemos contribuir para a geração de recursos. Dinheiro na hora correta, de forma rápida, na forma que a gente possa atender. Mais uma vez frisando que nós atendemos todo o nosso FCO, aplicamos já o nosso 1.178 no FCO rural no Mato Grosso do Sul. Já temos propostas esperando o recurso para janeiro. Né? Entendemos que nós temos espaço para crescer cada vez mais no Estado e o Banco do Brasil quer ser o grande parceiro desse mercado, do agronegócio, podendo produzir mais carne, produzir mais carne em todos os tipos, frango, suíno, bovinicultura, e podendo produzir mais grãos, que vai gerar uma receita muito melhor para o nosso Estado. Obrigado mais uma vez e sempre à disposição. Obrigado, Sandro. Arão Moraes, por favor. Eu agradeço a oportunidade, gostaria de fazer esse comentário, sou cliente também do Banco do Brasil há muitos anos, tem sido um grande parceiro para mim e eu continuo a minha luta de trabalho na lavoura, na suinocultura, enfim, fazendo a minha parte, que é dar emprego e oportunidade também para as pessoas que estão lá na granja ou na lavoura. E eu me sinto muito feliz nesses últimos anos, que com todas as crises que se tem, eu vejo meus funcionários. Eu hoje tenho dentro da granja 77 funcionários efetivos dentro da granja, fora veterinário, fora o pessoal da administração. Tem um grupo grande de motorista, tenho um grupo grande que trabalha na agricultura. Efetivamente, eu tenho registrado 114 empregados que eu tenho orgulho de poder pagar todos os finais de mês com a atividade na lavoura e na pecuária suína e bovina, para que eu possa pagá-los em dia e para que eles possam fazer as suas compras e viverem e conviverem muito bem. Hoje a lavoura traz uma oportunidade muito grande para aqueles que gostam de trabalhar, porque todos nós, a maioria de nós, produtores de soja e de milho, damos gratificações, ou melhor dizendo, percentagem nas lavouras, fora o seu salário fixo, e isso é um crescimento. E como vocês bem disseram, todos vocês aqui anteriormente, o Brasil está saindo do buraco, amanhã nós vamos ver isso muito melhor. Porque quando a gente tem todos esses empregados ativos, efetivos, nós temos aqueles nas variáveis, nós temos aqueles que fazem construções, nós temos aqueles que fazem empreitadas. Então, eu agradeço a oportunidade aqui de poder conversar um pouco do que também eu faço. Muito obrigado. Obrigado, Arão. Geraldo Paiva, por favor. Obrigado por essa oportunidade. Depois desses dois companheiros aqui fazer essa apresentação, fica difícil. O que eu posso falar é que eu tenho muita fé no que há por vir por aí. Eu acho que as nossos centros de pesquisa, Embrapa e outros, estão fazendo trabalhos maravilhosos, estão cada ano fazendo o Brasil produzir mais carne bovina em menos espaço. Estava comentando que eu vejo que nos diversos estados, Mato Grosso do Sul já está acontecendo isso, mas nos outros estados, as terras boas vão ser efetivamente aproveitadas por lavoura e o pessoal da pecuária vai se diminuir em área e ainda vai produzir mais. Eu tenho fé. Agora, todos esses produtos de valores que estão agregando valores, como eu comentei aqui com o Arão, quando eu entrei para trabalhar com meu sogro, ele produzia 36 sacos de soja por hectare e a soja valia meio saco de arroz. Hoje vale 2 vezes o dobro do saco de arroz
e a produtividade chega a 80 sacos, até mais. Então, o pecuarista, o agropecuarista está fazendo trabalho de casa. E eu acho que tem mais espaço. Agora, todo esse espaço vai aumentar a produtividade e vai aumentar a qualidade dos produtos. E o mercado vai ter que pagar por essa qualidade do produto. As pessoas que estão fazendo proteína animal com qualidade, com o tempo o mercado vai pagar mais isso, o restaurante vai pagar isso. O preço do espetinho do cara que faz lá na esquina vai continuar o mesmo preço, mas o cara que vai, o restaurante que fizer uma carne macia, saborosa, ele vai cobrar mais e o pessoal vai pagar. Isso vai ser claro. As pessoas vão num restaurante chique para para comer camarão. Se você considerar o valor do camarão pela proteína, pelo volume, é caríssimo. Mas o pessoal está pagando um produto de qualidade. Está pagando uma iguaria. A carne bovina, a carne suína e a carne de frango, não digo que serão iguaria, mas terão seus efetivos valores reconhecidos pelo mercado. E eu vejo que o mercado, as pessoas vão entender, os consumidores vão entender que por qualidade vale a pena pagar mais. Ele já paga isso no modelo do celular que ele compra. Ele já paga isso no carro que ele compra do modelo mais novo. Isso vai acontecer. A carne e os nossos produtos com maior qualidade vão ser melhor remunerados. E o Brasil, um país que tem condição de ter 3 safras, uma soja, um meio de safrinha e talvez capim, nenhum país tem isso. O Brasil tem um espaço muito grande para ganhar no mundo. Tá certo. Senhores, obrigado pela participação. Estamos honrados, o Canal do Boi honrado em recebê-los aqui. Obrigado pela participação de todos. Uma boa tarde a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Uma boa tarde a você também, que nos acompanhou aqui nessa segunda edição do Agricultura BR. Voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até mais.